Então, eu tinha definido aqui, tinha dado duas construções da esfera de Riemann, né? Denotar. Certo? E aqui nós tínhamos visto, definido as vizinhanças do infinito, né? Certo? Da uma topologia. E nós vimos que isso aqui é homeomorfo à esfera do R3. Né? E definimos aqui a projeção estereográfica. Então, vamos dar uma definição aqui. Seria a seguinte: definir umas funções holomorfas num aberto da esfera de Riemann. Então, vamos considerar um aberto da esfera de Riemann. E uma função contínua eu vou supor que F é U conexo e F não é identicamente igual ao infinito, certo? Então, dizemos que F é holomorfo em certo Z0 pertence a U, pertence a U, se. Então, nós temos vários casos aqui. O primeiro caso seria Z0 diferente de infinito, F Z0 diferente de infinito. Então, Z0 está em C, né? Então, nesse caso aqui, F é holomorfa no sentido usual, né? Certo? No sentido usual. Bom. B, no caso em que Z0 diferente de infinito, F de Z0 igual a infinito. Então, nesse caso aqui, nós sabemos que o limite, quando Z tende a infinito, Z tende a Z0 de F de Z, é igual a infinito, né? Certo? Bom, então, a vizinhança do infinito no fundo, contém um complemento de um disco, né? Certo? Então, nesse caso aqui, nós consideramos a função G de Z igual a 1 sobre F de Z. Então, o limite, quando Z tende a Z0 de G de Z, igual a zero, né? Porque esse limite aqui é infinito, então esse aqui é igual a zero. Certo? Então, dizemos que a F é holomorfa em Z0 se G, se o Z0 é singularidade removível de G, né? Certo? Quer dizer, na verdade, bom,
Então, ou melhor, vou botar assim, se Z0, se G é holomorfa em Z0, quer dizer, aqui a gente vai tomar o valor de G e Z0 como sendo o próprio limite, certo? Ok? Agora, o caso em que Z0 igual a infinito, f de Z0 diferente de infinito, então a gente considera a função g de w igual a f de 1 sobre w, certo? Então, para essa função aqui, a gente tem que limite. Então, esse aqui, esse f de Z0, isso aqui é um W0, vamos botar não, C, é um número complexo, A, né? Certo? Ok? Então, a gente considera essa função aqui, ele tem que o limite, quando W tende a zero, G de W, é o limite, quando Z tende a infinito, de f de Z, que é o ponto A. Certo? Então, nesse caso aqui, nós dizemos que f é holomorfa em Z0 e o G é holomorfa em 0. Certo? Ok? Define G de 0 como sendo esse limite aqui, então, finalmente, o último caso seria que os dois, tanto o Z0 quanto o valor dele, da f, é infinito. Então, dizemos que a f é holomorfa no infinito, com esse valor infinito. A gente considera, então, a função g de w, 1 sobre f de 1 sobre w, e essa função é holomorfa em w igual a 0. Tá? E tem o valor 0, né? Porque esse f limite quando w tende a 0 é 0. Certo? Nesse caso. Ok? Então, um exemplo típico dessa. Ali, a F é holomorfa no sentido de C barra, né? Hã? A F é holomorfa, as duas primeiras condições têm que ser cumpridas ou só... Não, você tem uma função contínua. Por hipótese, ele é contínuo, certo? Ok? Num subconjunto aberto de C barra, tá? Eu estou supondo também que é conexo. E aqui nós temos a f não identicamente infinito, tá? Então, tem várias possibilidades aqui, tá? Primeiro, o caso em que o Z0 e o f de Z0 são são números complexos, não são infinitos. Então, nesse caso aqui, se a f for holomorfa no sentido usual, tá certo? Ok? Quando o Z0 não é infinito e f de Z0 é infinito, então a gente considera essa função aqui, g de z, 1 sobre f de z, e vemos se ela é holomorfa, no caso aqui, no ponto Z0. Se ela for holomorfa, quer dizer, o limite de g de z, quando z tende a Z0, é igual a 0, porque o limite de f de z é infinito, então, certo? Então, esse g de z tende a 0. Então, ele define a g de 0 como sendo... melhor, g de Z0 igual a 0, tá? E aqui dizemos que a f é holomorfa em Z0 se a g é holomorfa em Z0 no sentido usual, tá certo? Também. Aí os outros casos semelhantes, quer dizer, tá? Isso é uma definição. Essa definição não está exatamente no livro dessa maneira, mas vamos adotar essa definição que ela é mais fácil de trabalhar, certo? Na verdade, no livro, nós vamos daqui a pouco ver a definição do livro,
Exatamente. Que é parecida com essa, mas... Bom, então, dizemos que F, então, é holomorfa em U, se for holomorfa em todos os pontos de U, né? Todos os pontos de U. Ok? Então, vamos ver o exemplo. Primeiro exemplo são as funções racionais. Quer dizer, a gente define função f de C barra em C barra. Quer dizer, a gente pega quocientes de dois polinômios. Certo? Ok? Quociente de dois polinômios em Z. Eu suponho que o Q não é identicamente nulo. Então, nós já vimos como definir essa função, digamos, como estender a função P de Z sobre Q de Z para C barra, né? Certo? Quer dizer, nos zeros de Q, a gente supõe que os zeros de Q não coincidem com os zeros de P, né? Nenhum zero. Então, nesse caso, o F, num zero de Q, o F vale infinito, que é o limite, né? Tá certo? E assim por diante. Certo? Ok. Então, esse é o primeiro exemplo. Na verdade, o teorema que a gente vai ver agora é um dos teoremas do livro. Se eu tenho uma função holomorfa em C barra e não identicamente igual a infinito, então f é racional, quer dizer, f é exatamente esse tipo de função aí, certo? Ok? Qualquer função holomorfa em C barra é racional. Então, vamos ver. Da demonstração. Então, o primeiro fato é que o f menos 1 de infinito é um conjunto finito. Um conjunto finito. Certo? Bom, então a gente vai usar, essencialmente, nesse ponto aqui, é que as funções holomorfas de C barra, no fundo, elas satisfazem uma condição parecida com as funções holomorfas em C. Quer dizer, não pode, se ela tem um ponto, se a imagem inversa de um valor for infinito, tá certo? Então, ela é constante igual a esse valor, porque nesse caso aqui, a gente observa que esse S2 é compacto, tá certo? Isso aqui é compacto, né? Compacto. Então, como são homeomorfos, então o C barra, definido dessa maneira, também é compacto. Então, se ele for infinito, então suponhamos infinito. Suponhamos com contradição. Aqui. Isso aqui é infinito, é um conjunto infinito. Então, nesse caso aqui, você tem como C barra compacto, então esse conjunto tem um ponto de acumulação menos 1 de infinito, tem um ponto
de acumulação Z0 em C barra. Né? Certo? Ok? Então, vamos olhar o F. Como F é contínuo, o F de Z0 é igual a infinito, né? Certo? Z0 é igual a infinito. Então, eu vou supor que Z0 é diferente de infinito, para simplificar o argumento. Tá? Então, a gente vai considerar a função, aquela função g de z, que é 1 sobre f de z. Tá certo? Tá? Então, essa função vale 0 em z0 e g de z igual a 0, qualquer que seja z pertencente a f menos 1 infinito. Tá certo? Então, logo, esse conjunto f menos 1 de infinito, na verdade, ele coincide com o g menos 1 de 0. Não é isso? G menos 1 de 0. Então, ou seja, como a g é holomorfa no ponto Z0, e esse ponto no ponto Z0, né? Z0 pertence aqui, certo? Como a G é holomorfa no Z0, você tem um conjunto, um ponto de acumulação, então a G é identicamente nula, né? Numa vizinhança do Z0, e aí, como é holomorfa, e o C barra é conexo, então fica a G identicamente nula em C barra. Então, a F seria igual a infinito. E a gente está supondo que não é infinito. Então, o F menos 1 de infinito é um conjunto infinito. Certo? Bom, no caso aqui o Z0 é infinito, então, em vez dessa função, a gente considera 1 sobre F de 1 sobre dado. Aquela mesma coisa lá de trás. Né? Certo? Segundo fato, esse aqui é se f menos 1 de infinito é vazio, então f é constante. Não vai isso aqui, tá? Bom, então, a prova disso aí é a seguinte, o C barra é compacto, como eu falei, né? C barra é compacto e F contínuo. Tá? Ok? Então, o F C barra é compacto. Certo? F C barra é compacto. Então, a imagem de um compacto para uma função contínua é compacto. Tá? Bom, então F de C barra é um compacto da esfera de Riemann. Então, como ele não contém o infinito, porque o infinito não pertence a F de C barra, né? Ok? Então, o F de C barra está contido em C. Certo? Ok? Mas então é um compacto de C, logo é limitado e fechado. Certo? Então, FC barra é limitado em C. Ou seja, a F é uma função limitada. Tá? Se você fizer a restrição F restrita a C de C em C, é uma função limitada. Então, logo pelo teorema de Liouville, é uma função holomorfa limitada. Liouville, então, né? Então, logo, o teorema de Liouville explica que a F é constante. Tá? Ok, então...
Vamos ver agora. Terceiro passo aqui. Então, o terceiro fato aqui é o seguinte. Se f menos 1 de infinito igual a infinito, então f é um polinômio. Quer dizer, na verdade, o f restrito a c, né, é um polinômio, certo? Ok? Bom, então, você tem aqui a f restrita a c de c e c, tá? É uma função holomorfa, né? Quer dizer, é inteira, função inteira. Certo? E essa condição aqui implica o seguinte, que o limite quando z tende a infinito de f de z igual a infinito, tá certo? Por continuidade. Então isso aqui vai implicar que a f é um polinômio. Quer dizer, toda função inteira, tá, com essa propriedade é um polinômio. Você olha para a demonstração utilizando que você olha para a função g de w igual a f de 1 sobre w. Então, essa função, como a f é inteira, então a f tem uma série de Taylor, né? Não? Série de Taylor. Então, essa função f de 1 sobre w tem uma série de Laurent, não? Desse tipo aqui, certo? Então, se a série for infinita, não? Se a série for infinita, o zero é uma singularidade essencial dessa função aqui, tá certo? Então, não existe o limite quando w tende a zero, certo? Quer dizer, qualquer vizinhança do zero, né, o g dela é denso em C, certo? Então, não pode existir o limite, tá certo? Ok? Então, logo, essa série aqui tem que ser finita, tá certo? Então, aí o f tem que ser um polinômio, ok? Bom, então, então vamos terminar a demonstração. O fim da demonstração seria o seguinte. A gente provou já que então f menos 1 de infinito é infinito. Já vimos o caso em que o f menos 1 de infinito é igual a infinito, só tem um ponto, o infinito. Agora vamos supor que então, f menos 1 de infinito é z1, zn. E vou supor também que os gj são todos diferentes de infinito para simplificar. Depois eu faço o caso em que um deles é infinito. Tá? Então, o que vai acontecer é o seguinte, quer dizer, o f zj igual a infinito para todo j, então a gente vai olhar para a função 1 sobre f de z, né? G de z, numa vizinhança do ponto zj. Tá? Então, essa função, ela tem limite zero, né? Quer dizer, logo, é uma singularidade removível da G de Z, tá certo? Ok? E o G de Z0 igual a zero, não é isso? Então, esse Z0, ele tem uma certa multiplicidade no ponto Z0, né? M, G, Z0, multiplicidade M maior ou igual a Q1, certo? Então, a G de Z, ela vai se escrever como Z menos Z0 elevado, ZJ, né? ZJ. Z menos ZJ elevado, vou botar MJ aqui. A MJ
vezes uma função HJ de Z, onde HJ de Z0 diferente de zero, não é isso? É multiplicidade, né? Ok? Então, a F de Z, ou seja, esse ponto aqui vai ser um polo, né? Vai ser HJ menos 1 de Z, Z menos GJ elevado a MJ, certo? Ok? Então, quer dizer, numa vizinhança do F do ZJ, a função se escreve assim, onde esse numerador aqui não se anula. Então, é um polo, né? ZJ é polo de ordem MJ, certo? De F. Considerada como função em C, né? Definida num aberto de C. Então, esse é um polo de ordem MJ. Então, quer dizer, isso implica o seguinte, que utilizando esse fato, agora, quer dizer, olha para o HJ, se tem um F de Z, por exemplo, seria H1 a menos 1, Z menos Z1 elevado a M1. Aí você olha para esse H1. O H1 também, como essa função aqui é holomorfa no Z2, que é diferente do Z1, certo? Então, essa função aqui ela vai ter também um polo de ordem M2. Então, quer dizer, em outras palavras, isso aqui vai ser escrito como, pode ser escrito como uma função G de Z vezes Z menos Z1 elevado a M1, Z menos Zn elevado a Mn. Não é isso? Ok? Onde essa G aqui, agora, isso em C, né? A F restrita a C, ela pode ser escrita dessa maneira aqui, tá certo? E essa G, ela não tem um valor infinito, G menos 1, infinito, interseção C, é vazio, tá certo? Ok? Tá? Se ela tivesse algum... Se isso aqui fosse não vazio, teria um outro ponto, que eu não estou considerando aqui, tá certo? Ok? Então, aí agora você tem duas possibilidades. Ou isso aqui é vazio, então a G é constante, tá certo? Ou não é vazio. Se o G é menos 1 de vazio, de infinito, é vazio, então a G é constante, a F se escreve como uma constante sobre produto ok? E se o G menos 1 de infinito é não vazio, tem que ser tem que ser igual ao infinito, ok? Então, se ele, nesse caso aqui, a G é um polinômio, então logo a F se escreve é uma função racional, o Q de Z é esse polinômio denominador e o P de Z é a G de Z, certo? Ok. E no caso que tem o infinito aqui, tá certo? É parecido, você, né? Tá certo? Parecido eu deixo como exercício aí, tá certo? Bom, então, vamos ver uma consequência disso aí? Vamos agora ver como é que são os homeomorfismos de C barra, holomorfo. Homeomorfismos holomorfos C barra. Então, um corolário. Suponho que eu tenho uma F, C barra, holomorfo.
Então, as seguintes condições são equivalentes. F é uma homografia, né? Quer dizer, homografia é uma função racional que é o quociente de dois polinômios de grau 1, certo? Ou de grau menor igual que 1, vou botar assim, certo? Mas não constante. B, F é um difeomorfismo holomorfo, tá? E C, F é uma bijeção. Então, essas três condições são equivalentes, tá? Então, a demonstração é bem simples, porque se F é homografia, então F é um difeomorfismo holomorfo, porque a homografia tem inversa, né? Que é uma homografia também, nós já vimos aqui. Se F é um difeomorfismo holomorfo, então é uma bijeção, certo? Então, a gente tem que ver que se F é uma bijeção, então ela é uma homografia. Ela é uma homografia, ok? Então, ela sendo uma bijeção, como ela é holomorfa, ela se escreve como, quer dizer, ela é uma função racional. Não é isso? Ok? É uma função racional. Agora, para ela ser uma bijeção, esses dois polinômios aqui têm que ser de grau 1. Caso contrário, quer dizer, se você olha para essa equação aqui, ela é equivalente a P de Z menos C, quer dizer, igual a zero, né? Ok? Então, basta você encontrar algum valor C aqui, tal que ela tenha, se isso aqui for de grau maior ou igual que 2, basta encontrar um valor C aqui onde ela tenha mais do que duas raízes. Então, isso não é difícil de fazer, tá certo? Ok? Então, a gente tem esse corolário. Corolário 1. E um outro corolário são os homeomorfismos de C. Holomorfos, né? Corolário 2. Vamos supor agora que tem uma F holomorfa inteira, né? Inteira. Então, seguintes afirmações são equivalentes. Mesma coisa, né? F, em vez de ser homografia qualquer, F é uma homografia afim, quer dizer, da forma AZ mais B, onde A diferente de zero, B, certo? Qualquer. B, F é um difeomorfismo. E C, F é uma bijeção. Tá? Ok? Bom, então, obviamente, é a mesma coisa. Se A implica B, né? Porque isso aqui, obviamente, é um difeomorfismo de C, né? Tá certo? Ok? Que tem com inversa parecida. Depois você tem C, B implica C, e aí você tem que provar essa outra implicação aqui. Aí você tem que analisar a função numa vizinhança do infinito, tá certo? Numa vizinhança do infinito. Se o infinito for uma singularidade essencial, ela não pode ser uma bijeção numa vizinhança do infinito, tá certo?
Então, a única maneira dessa objeção na vizinhança do infinito é que seja um polinômio de grau 1, certo? Ok. Bom, então, vamos ver agora formas diferenciais. Nós definimos agora as funções. Vamos ver o teorema dos resíduos em C barra, né? Certo? Então agora só para acrescentar uma coisa, uma vez que a gente sabe que os diffeomorfismos de C barra são as homografias, tá? Então a gente pode fazer como está definido no livro, quer dizer, você vai dizer que uma função é holomorfa no infinito, tá certo? Se, por exemplo, se for no infinito, se você compor com uma homografia que leva o infinito num ponto finito, então fica holomorfa. Eu não sei o que é homografia. Quer? Homografia? Qual é a definição? Hã? Homografia. O que é homografia? É o quociente de dois polinômios de grau 1. Tá certo? Mas não constante. Tá? Quer dizer, com essa condição aqui, AD menos BC, diferente de zero. Tá? É uma transformação de meios, também chamada transformação de meios. Nós vemos que esse conjunto é um grupo. Quando você compõe duas homografias, você tem uma homografia. Toda homografia tem uma inversa, que é uma homografia também, tá certo? E assim por diante. Tá? É o grupo, é a projetização do grupo especial linear de matrizes 2×2 complexas. Bom, então, vamos ver agora então formas diferenciais. Em C barra. Tá? Então, vamos considerar uma forma. Toda forma não aberta de C, né, ela pode ser escrita dessa maneira aqui. Nós já vimos isso. Tá? De classe. Essa aqui é uma forma de classe CR, onde R maior ou igual que zero, quer dizer, a F e a G são funções CR num certo aberto. Ok? Então, vamos supor que ela está definida numa vizinhança perfurada. Uma vizinhança perfurada do infinito em C barra, quer dizer, uma vizinhança do infinito menos o infinito. Tá? Então ela está definida, por exemplo, em C menos complemento um certo disco aqui, ok? Tá. Então, vamos dar uma definição. Mu mu é de classe CR. Então, aqui eu vou supor, na verdade, que essas funções são contínuas, elas estão definidas numa vizinhança perfurada do infinito e se estendem, né, continuamente a infinito. Quer dizer, existe o limite quando Z tende a infinito de f de Z e de G de Z, certo? Então, a gente vai dizer que mu é de classe R no infinito. R, no caso, ela já é C0, né? Ok? Mas, então, vamos definir para R maior ou igual que 1. Se existe uma homografia
homografia alfa é tal que alfa menos 1 de infinito é um certo W0 diferente de infinito, tá certo? Ok? E alfa estrela de mu se estende SR em W0, certo? Ok? Tá, então, qual é a situação aqui? A situação é a seguinte. Tem essa alfa aqui, tá certo? Aí você tem aqui o infinito. Estou desenhando o infinito assim como um ponto, mas estou pensando na esfera de Riemann. A esfera de Riemann, estou olhando de cima, assim, a esfera de Riemann, certo? Em cima aqui, tem um infinito aqui. Ok? Então, tem um alfa aqui. Aqui tem um certo ponto W0, que pela alfa é elevado no infinito, tá? Elevado no infinito. Então, essa vizinhança aqui, perfurada do infinito, a imagem inversa dela é um certo disco aqui que contém o ponto W0, certo? Ok? Então, você tem a forma mu aqui, eu pego o alfa estrela de mu aqui, ok? Isso aqui independe, esse conceito independe da homografia alfa, com essa propriedade, né? Alfa com esta propriedade. Isso é porque quando você pega uma outra homografia alfa, você tem, aí você pega uma outra, olha para o beta estrela de mu, isso aqui é beta estrela, alfa menos 1 estrela, alfa estrela de mu, isso aqui é alfa menos 1 beta estrela. Isso aqui é uma homografia, tá certo? Uma homografia, mas que leva um ponto finito no W0, certo? Ok? Bom, aí eu deixo para vocês verificarem que essa aqui, obviamente essa aqui vai ser CR, se somente se essa aqui vai ser CR. Tá? Porque a homografia, na verdade, é sem infinito, né? Tá? Então, isso aí depende da homografia. Então, para testar se ela é de classe R no infinito, basta tomar uma homografia alfa de Z igual a 1 sobre Z, por exemplo. Né? O alfa de W, Z igual a 1 sobre W. Tá? Quer dizer, a gente pega a homografia nota φ de W, né? Ou seja, você tem aqui o plano Z, né? Está o infinito aí. Certo? Aqui você tem o plano W. Essa φ, ela está levando o zero no infinito, certo? Ok? Aí você vai pegar o φ estrela de mu, vai ser o quê? No caso ali, vai ser F de 1 sobre W, D de 1 sobre W. D de 1 sobre W é menos dW sobre W2, certo? Mais D de 1 sobre W é D de 1 sobre W barra. Então, isso aqui é menos dW barra sobre W barra quadrado, certo? Ok? Então, você olha para essa homografia aqui, tá certo? Para essa forma aqui, então ela tem que se estender de uma forma
No caso em que agora, mu é forma holomorfa, se vou definir só no infinito, né? Porque, né? Desculpe, mu é forma holomorfa, se, vamos botar aqui. Primeiro, essa função g, para ela ser holomorfa, ela tem que ter só essa parte aqui, né? Certo? E a função f tem que ser holomorfa. Então, se a g é identicamente nula, e 2f é holomorfa. Tá certo? Ok? Agora, evidentemente, quando a gente olha no infinito, tem que isso aqui, né? Certo? Então, mudança de coordenadas dá isso aqui. Então, essa f, ela tem que ter um polo, tá certo? Quer dizer, quando você olha aqui, ela tem que ter um polo de pelo menos ordem 2, né? Porque, tá certo? Quer dizer, a f de z, ela tem que ser a série de Laurent dela, numa vizinhança do infinito, né? Tem que ser... como é que é? Tem que ser uma coisa assim, pelo menos, tá certo? Ela tem que se escrever como uma função h de z sobre z elevado a k, que quando você fizer essa coisa aqui, você vai ter w elevado a k, w2, né? Isso aqui vai dar isso aqui, né? Tá? E esse k tem que ser maior ou igual a 2 para simplificar aqui. Tá? Ok. Bom, então... a gente pode definir, quando o infinito é um polo ou uma singularidade essencial, né, da forma, da mesma maneira, da maneira usual. Quer dizer, você olha para essa forma aqui, numa vizinhança do zero. Se o zero for uma singularidade essencial da forma, ela tem essa aqui tem uma singularidade essencial no infinito, né? Se for um polo, tem um polo no infinito, e assim por diante. Mas tudo isso é independente da homografia que você toma, mas eu estou tomando, então, uma parte bem particular. Tá certo? Bom, vamos ver agora o cálculo de integrais. Então... em caminho. Tá? Cálculo de integrais em caminhos. Então, a gente tem que definir um caminho. Para pegar um caminho, né? Vamos supor que ele está definido no intervalo AB, em C barra, tá certo? Vamos supor que ele está definido no intervalo AB em C barra. Então, obviamente, se ele vale infinito em algum ponto, tá certo? A gente tem que numa vizinhança desse ponto, no intervalo, tem que considerar o 1 sobre alfa, né? Fazer a mudança de coordenadas, tá certo? Se o alfa, em um certo T0, é igual a infinito, né? Então, numa vizinhança, digamos, T0 menos epsilon, T0 mais epsilon, a gente tem que considerar essa forma aqui, 1 sobre alfa de t, certo? Então, essa aqui tem que ser
da classe que você quer que a forma seja, né? Certo? Ok? Tá. Então, no cálculo de integrais, né? Tá certo? A gente tem que levar em consideração esse tipo de coisa, tá? Então, suponha agora que tem uma forma mu, forma de classe CR, no aberto U, C barra, né? E tem um caminho alfa de AB em U. Eu vou supor que esse alfa é de classe C1, né? Para poder... Classe C1, certo? Ok? Inicialmente. Depois eu faço C1 por partes, né? Dividindo em subintervalos, tá certo? Mas vamos supor que é de classe C1, então eu quero dizer o que seria a integral da forma mu no caminho alfa, tá certo? O que é isso aqui? Tá? Ok? Então, eu vou fazer o seguinte. Como ele é de classe C1, tá? Observação. Como ele é de classe C1, a imagem dele tem que ser diferente. É um fechado, né? É um fechado porque é um compacto, né? AB é um intervalo compacto, alfa é contínuo, então isso aqui é compacto, é um fechado. O importante é que ele é diferente do todo C barra, pelo fato de ser de classe C1. Isso eu não vou provar aqui, mas pode ser provado. Todo caminho de classe C1, ele não pode... Observação é que existem caminhos de classe C0 que ocupam todo o C barra. Tá? Tem exemplos no livro do... Acho que tem um livro do Elon de espaços métricos que tem esse tipo de função. Função de classe C0 que ocupa todo um... cuja imagem é um retângulo, qualquer coisa assim. E aí você pode fazer para C barra também. Então, mas aqui você tem o alfa, é diferente de C barra. Então existe um W0 existe um W0 aqui, tá certo? Então você considera a homografia, você compõe com uma homografia que leva esse W, quer dizer, isso aqui contém uma vizinhança, né? Então existe uma vizinhança. Disco aqui. Tá certo? Ok? Então, se você considera essa homografia, φ de Z igual a 1 sobre Z menos W0, tá certo? O que vai acontecer? O φ, se o caminho atinge o valor infinito, né? O φ composto com alfa está contido quer dizer, isso aqui nunca é zero, né? Nunca é zero, tá certo? O denominador nunca é zero, né? Quer dizer, alfa de t menos W0 é diferente de zero. E, na verdade, isso aqui está contido num disco sempre, tá certo? Então, ok? Está fora de um disco na origem, então esse φ composta com alfa de AB está contido num certo disco, centro 0, raio ρ.
está contido num certo disco, é limitado, tá certo? Ok? Bom, então agora a gente vai definir então essa integral, tá? Utilizando a fórmula de mudança de variável, certo? Quer dizer, a gente define, então a gente tem aqui o φ, alfa, né? Φ composta com alfa, tá certo? Aqui a forma mu, isso aqui. Vamos considerar então a forma φ menos 1 estrela de mu, né, que é transformado para cá, né? Certo? Também é a mesma coisa que φ estrela de mu, né? Tá certo? Transformado para cá. Então, em vez de integrar essa forma no caminho, eu vou integrar essa aqui. Então, eu defino nesse caso aqui a integral de mu em alfa, por definição, vai ser a integral de em φ composta com alfa, φ menos 1 estrela de mu. Tá? Então, isso não depende da homografia, porque se você pega uma outra homografia com essa propriedade, vai aparecer aqui uma mudança um difeomorfismo. Então, uma mudança de coordenadas, pelo teorema de mudança de coordenadas, isso não depende da homografia que você considera. Tá certo? Então, isso fica bem definido, essa integral. Tá certo? Bom, então, vamos ver um exemplo. Um exemplo que a gente já viu aqui, mas só para ilustrar o que acontece quando a gente faz a mudança de coordenadas. Tá certo? Então, o exemplo vai ser o seguinte. Vamos um exemplo que a gente já viu aqui. Essa integral aqui. De menos infinito a infinito, px sobre 1 mais x2. Certo? Quer dizer, então eu vou... Quer dizer, aqui o caminho alfa é o caminho cuja imagem é a reta toda. Tá certo? Agora, isso aqui, esse caminho, evidentemente, quando você adiciona o infinito nele, ele fica compacto, tá certo? Ele fica sendo um caminho fechado na esfera, ok? Tá certo? Quer dizer, você... Né? Quando você olhar na esfera de Riemann, tá certo? Isso aqui vai corresponder a um caminho pela projeção estereográfica, vai corresponder a um caminho, a um círculo máximo da esfera. Certo? Ok? Quando você adiciona um infinito, né? Por exemplo, o infinito está aqui, você corresponde a um caminho fechado na esfera aqui. Tá? Bom, então, eu vou fazer o seguinte. E essa forma dz sobre 1 mais z2, ela é uma forma holomorfa. Ela vai ser holomorfa em R barra. Tá? Ok? R barra para mim vai ser R união infinito. Por quê? Porque se você faz a mudança de coordenadas Z igual a 1 sobre W aqui, então dz menos dw sobre W2, né? Então dz 1 mais Z2 menos dw sobre W2 sobre 1 mais 1 sobre W2. Quando você simplifica aqui, tá? Então, essa forma aqui ficou holomorfa numa vizinhança do zero. Ok? Quer dizer que essa aqui é holomorfa numa vizinhança do infinito. Tá certo? Quer dizer, os polos dela são os pontos I e menos I. Tá certo? Mas o infinito não é polo. O infinito é um ponto onde ela é holomorfa. Tá certo? Ok? Bom, então... Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar uma homografia que leva o semiplano H+, no disco. Tá? No disco. E leva o infinito
no ponto 1. Então, com essa homografia aqui, que tem várias homografias com essa propriedade, mas vamos pegar uma delas. Então, homografia que eu estou pensando é essa aqui, ó, π de z é z menos i sobre z mais i. Tá? Se você faz z real, se z é real, né, t menos i, t mais i, quadrado do módulo aqui, o que, que é? Né? Isso aqui é t menos i quadrado sobre c mais i quadrado. Agora, isso aqui é real, isso aqui é imaginário. Então, isso aqui dá 1 mais T2 e aqui dá 1 mais T2 também. Então, isso aqui é igual a 1. Tá? Então, essa φ aqui ela tem a propriedade de levar o eixo real no círculo unitário. E o infinito, ela leva no ponto 1, porque o limite aqui é 1. Tá certo? Ok? O infinito leva no ponto 1. Ok? E ela leva o semiplano superior no interior do disco, porque quando z é igual a i, isso aqui dá 0. E o i está no semiplano superior. Tá? O ponto menos i, ela leva no infinito, certo? Do lado de fora, ok? Bom, então, se eu faço agora o φ menos 1 de w, é i w mais 1 menos w. Então, esse aqui é o z. Certo? Z é igual a isso. Essa é a mudança de coordenadas que eu estou considerando. Então, se eu faço φ menos 1 estrela dessa forma, eu tenho que fazer essa substituição aqui, tá certo? Fazendo a substituição, que eu não vou fazer explicitamente, deixo para vocês fazerem, isso aqui dá menos i sobre 2 dw sobre w. Tá? Só, o dz é derivada disso, vezes dw, não é isso? E aí substitui aqui e dá isso aí, tá certo? Não vou fazer a conta porque isso é fácil. Então, a integral de menos infinito a infinito, dessa forma, mu, né? Tá certo? É a integral em S1, tá certo? Da integral da φ menos 1 estrela de mu, que é essa forma aqui, menos i sobre 2 dw sobre w, tá? Então, isso aqui dá o quê? É 2πi vezes menos i sobre 2, então dá π. Exatamente o valor que a gente já tinha achado. Nós tínhamos calculado essa integral usando aquele argumento dos resíduos, né? Só que era de 0 a infinito, né? π sobre 2. Se for de menos infinito a infinito, é π. Tá? Então, que é só para, num exemplo, a gente ver que bom, de fato, a generalização desse exemplo seria a seguinte. Generalização desse exemplo, você pega uma função racional, P sobre Q, né? Racional, tal que grau de Q maior ou igual grau de P mais 2, tá? Bom, essa condição aqui é a condição para que ela seja holomorfa no ponto infinito, tá certo? Com essa condição ela fica holomorfa no ponto infinito, quer dizer, não a função, mas a forma
associada, né? Mu, P de Z, sobre Q de Z. dz, com essa condição aqui, U é holomorfa no ponto infinito, certo? Ok? Então, e eu suponho também que a Q não tem, o polinômio Q não tem raízes reais, que isso implica que a mu é holomorfa em R barra, que é o R união infinito, certo? Ok? Bom, aí você faz a mesma mudança de variáveis. Essa aqui não é a única que você pode considerar, né? Evidentemente. Você pode considerar outro tipo de mudança de variável, desde que leve o R barra numa curva finita, né? Certo? Ok. Mas a vantagem dessa é que ela leva o R barra no S1. Então, fica uma integral no S1. Bom, então, quando você faz o φ menos 1 estrela do mu, isso aqui dá uma forma racional desse tipo aqui, que é P de I W mais 1 menos W, Q de I tá? Tem essa forma aqui, tá? Esse P, quer dizer, o P minúsculo sobre Q minúsculo é o polinômio a função racional que resulta daqui. Então, a integral de menos infinito mais infinito de mu é a integral dessa forma tá? Ok? Bom, então, agora, para ter o teorema dos resíduos em C barra, que é análogo ao teorema dos resíduos, parecido com o teorema dos resíduos em C, né? Mas para isso vamos ver o teorema de Jordan, ele tem conceito de curva simples, fechada em C barra, né? Então isso a gente vai considerar uma aplicação gama, quer dizer, uma curva de S1 em C barra, né? Que é uma contínua e injetora, 1 a 1, certo? Ok? Contínua em 1 a 1. Ok? Então, temos o teorema de Jordan. Aqui a gente podia botar de AB em C barra, onde AB é o intervalo, gama de A igual a gama de B, mas é parecido, certo? Ok? Então, a gente tem o teorema de Jordan. Em C barra, que é análogo ao teorema de Jordan em C. Então, se gama de S1, C barra, é uma curva simples, uma curva simples, fechada, então C barra menos gama de S1 possui duas componentes conexas
Sendo o bordo de cada uma delas a curva, né? A imagem da curva. Tá, então isso é parecido com... Só que aqui no C-barra não tem sentido você falar em componente ilimitada, tá certo? Porque as duas componentes têm o feixe compacto, tá certo? Ok? E uma delas está orientada positivamente, a outra negativamente, tá certo? Bom, então a gente tem o teorema dos resíduos em C-barra, que diz que é parecido com o enunciado dos resíduos. Você tem agora uma forma mu, forma holomorfa, no aberto o C-barra, e tem uma curva em U, tá certo? Fechada, simples. Ok? Vamos. A minha anotação aqui. E vamos supor que o C-barra menos a imagem tem as duas componentes conexas, tá certo? Tá? E suponhamos que mu tem um número finito de singularidades isoladas, digamos, Z1, Zn, numa das componentes, e supondo também que o fecho de A está contido em U, união Z1, Zn, certo? Ok? E vamos supor que gama está orientada positivamente com respeito a, né? Tá certo? Então, a integral de mu em gama é 2πi vezes a soma dos resíduos. Integral. É. 2π vezes a soma dos resíduos. Bom, agora a gente tem como consequência, vou só enunciar aqui o teorema global dos resíduos, é quando a forma tem Bom, a demonstração desse teorema é utilizar o teorema dos resíduos usual, tá certo? Ok? E utilizar que o resíduo é invariante por mudança de coordenada, tá certo? Ok? Tem que utilizar isso também. Então você tem o teorema global dos resíduos, ok? Em C-barra, então
Vamos supor que eu tenho uma forma holomorfa em U aberta C barra, tal que C barra menos U é um número finito de pontos. Quer dizer, esse conjunto U, onde a forma está definida, eu vou supor agora que o complemento dele é finito. Tá certo? Então, a soma dos resíduos de mu ZJ é igual a zero. Soma dos resíduos da forma, quando a forma está definida, todo o C barra, exceto no conjunto finito, então a soma dos resíduos é zero. Tá certo? Então, a demonstração é simplesmente tem duas demonstrações. Uma delas seria a seguinte: você tem aqui os pontos ZJ, né? Z1, Z2, etc. Né? Aí, aqui, como isso é um número finito, você pode arranjar aqui uma curva fechada, assim, pode ser um grande círculo da esfera, por exemplo, que não contém esses pontos, tá certo? Então, as componentes conexas, tem alguns que estão numa componente conexa, outros estão em outra componente conexa, tá certo? Ok, então, a integral da forma nessa curva é a soma dos resíduos desse lado aqui. Mas a soma dos resíduos desse lado aqui, ou então também menos a soma dos resíduos desse lado aqui, porque se ela está orientada positivamente em relação a essa componente aqui, ela está negativamente em relação a outra. Tá certo? Então, a integral é a soma dos resíduos desse lado e menos a soma dos resíduos desse lado. Logo, essas duas são iguais. Logo, a soma é igual a zero. Certo? Outra maneira de demonstrar seria, você, em vez de pegar, você pega uma curva, tal que uma das componentes não tem nenhuma singularidade da forma. Então, a integral nessa curva é zero porque a curva é um bordo aqui de uma... É uma tópica, uma constante aqui, né? Por exemplo, pode ser um disco aqui, tá? E logo também é a soma dos resíduos aqui, tá? Ok. Bom. Então, vou parar por aqui. E terminar na próxima aula, ele termina essa parte do C barra. E depois vamos ver, entrar no próximo capítulo, que é estudar o espaço de funções meromorfas e holomorfas. Ok, então...